Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui para a gente retomar o resumo, do curso que nós estamos conversando, sobre o curso Silk da pastora Tânia Teresa. Eu fiz um apanhado, tá? Não dá para a gente falar o curso inteiro, senão demoraria dias. Tantas coisas assim que ela nos passa. Eu queria retomar algumas coisas com vocês e queria assim deixar bem claro, alguns pontos. É muito importante quando nós formos orar por alguém, antes da gente fazer a oração de renúncia, ela primeiro precisa conhecer a Cristo. Não tem como você fazer renúncia dessas legalidades sem a pessoa ter Cristo, sem a pessoa ter entendido que ela precisa entregar a vida dela para Jesus, que ela precisa passar pelo novo nascimento, para que o espírito dela está morto. Sem Cristo nós estamos mortos. Então ela precisa ser vivificada, ela precisa ter o seu espírito, reconectado com Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de ir até uma pessoa que nós sabemos que precisava de fazer essas orações de renúncias. E a primeira coisa que eu fiz é levá-la a conhecer a Cristo. Depois que ela entregou a vida dela para Jesus, foi aí que nós passamos alguns entendimentos para ela. Primeira coisa, principalmente quando a gente vai orar por uma pessoa, a gente buscar discernimento espiritual no sentido de que as doenças podem ser do corpo, tem doenças na alma e tem doenças também no espírito, tá? O que seriam doenças no corpo? Doenças no corpo, por causa do pecado, todos aqui vão envelhecer. É natural, por causa do pecado. Então não tem como a gente fazer oração e a pessoa está sempre jovem, Isso é natural, que Deus, todos vamos voltar ao pó da terra. Por exemplo, se uma pessoa não se alimenta bem, ela vai gerar doenças, diabetes, doenças por má alimentação, por não fazer exercícios físicos, problemas nos joelhos. Então, essas doenças não são demônios, tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Nem tudo é demônio, nem tudo é porque os nossos pais erraram, tá? E doenças de alma, como a gente consegue identificar? Doença de alma é onde se alojam as nossas emoções. São raiz de amargura, é uma doença de alma. A pessoa que não perdoa, e quando você estiver orando por alguém, você vai, creio que pelo Espírito, ou talvez se você conheça aquela pessoa, levá-la ou perguntar até mesmo, se ela tem mágoa de alguém, se ela tem ressentimento. Então, levar aquela pessoa a liberar perdão, tá? Para aquelas pessoas. Porque a falta de perdão, ela gera muita doença na alma. Eu fui uma pessoa assim. Eu tinha ódio da minha mãe. E isso me gerou muitas doenças psicossomáticas. Eu tinha muita labirintite, eu tinha gastrite, eu cheguei a uma úlcera, muita depressão, vivia de tarja preta, até ter um câncer na tireoide, que todos sabem aqui. E depois que o Senhor trabalhou em mim, que eu liberei perdão, essas doenças foram desaparecendo. Então são doenças na alma, onde as nossas emoções precisam ser controladas. Estresse, pessoa que trabalha demais, também traz doenças na alma, tá? E no espírito? Como são essas doenças no espírito? Quando a pessoa vai ao médico e o médico não consegue descobrir, não é detectável. A medicina não sabe por que aquela pessoa está doente. Entenderam? Então, o que está no espírito não dá para ver aos olhos humanos, não dá para ver nos aparelhos. Ou dá, e a gente sabe que são demônios que ocasionam, algumas doenças. A gente vai ver alguns textos rapidamente da Palavra de Deus, talvez eu não leia todos, mas só para vocês terem
um recordo de vocês lembrarem algumas doenças do espírito. Lucas, se vocês quiserem anotar e depois ler em casa, né, com tranquilidade, vocês podem. Lucas capítulo 13, verso 16, conta aquela história da mulher encurvada, que ficou 18 anos encurvada. E ela foi na medicina, gastou tudo o que tinha e não se resolveu o problema dela. Lembram disso? E quando Jesus orou por ela, né, tem um verso, lá no verso 16 fala que o diabo a manteve presa por 18 anos. Então era uma legalidade que ela tinha demoníaca, tá? Lucas 11, 14 tem uma pessoa que era muda, né? E Jesus deixa claro que era um espírito mudo que estava naquela pessoa. E lembra que eu contei para vocês, que eu ensinei vocês, o diabo só entra, né? A maldição sem causa não acontece. Mas se o diabo encontrar uma porta, ele vai entrar. Não pede licença, ele simplesmente entra, porque o mundo espiritual existe legalidade. Se nós dermos legalidade, eles vão entrar e eles vão destruir. O diabo não brinca de ser diabo. E Deus é justo até com o diabo, né? As portas abertas por nós têm que ser fechadas. Uma outra situação também que eu orei por uma pessoa essa semana. Ela vai ao centro espírita e ela faz cirurgia, ela toma passe, ela está abrindo legalidades para a vida dela. E como a gente ora com essa pessoa? Como a gente leva essa pessoa a renunciar? Primeiro ela tem que se arrepender, né? Primeiro que eu falei para vocês, conhecer a Cristo. Ela precisa passar pelo arrependimento. Se ela não se arrepender, não adianta nada. Porque Deus, ele vê o coração, né? Você levar a pessoa a se arrepender e saber que aquilo é pecado. Mostrando na palavra de Deus, olha, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. Tem muitos versículos na palavra que falam da feitiçaria, de consulta aos mortos, né? Disso tudo. Então a pessoa tem que entender que isso desagrada o coração de Deus. Então se ela reconhecer, se arrepender, aí você leva ela, porque é ela quem abriu a porta, ela quem tem que fazer a oração da renúncia, não somos nós. Ela tem que renunciar ao que ela fez. Então você leva ela a orar diante das trevas, diante da luz, diante do Senhor. Eu me arrependo, eu renuncio, que seja quebrado no mundo espiritual tudo que eu fiz, que essas portas sejam fechadas. Você ora com ela, leva ela a orar. E depois você ora por ela, porque a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus está ali, né? E só voltando um pouquinho, leva ela a orar, a expulsar esses demônios que entram na vida dela. Tem que orar expulsando. Depois que renunciou, confessou, tem que levar ela a expulsar esses espíritos que entram na vida dela. E também da descendência dela. Então, expulsar na vida dela e da descendência dela. Depois nós vamos fazer uma oração no final e vocês vão entender melhor como é feita a oração, tá? Agora vamos ver também um outro texto, João 5,14, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Lá Jesus fala para ele que ele está curado. Esse versículo é muito interessante, que fala assim para ele, Jesus fala para ele, você está curado, não volte a pecar. Ele estava doente por causa de pecado. E aí ele falou, se você pecar, vai te acontecer algo pior. Porque quando a gente expulsa, volta mais 7, né? Então, assim, esse também é um caso onde a pessoa tinha doença no espírito, não era no corpo. O corpo era consequência, né?
Aí Lucas 5:20 também. Lá a gente vê a história. E o interessante é que Lucas era médico, né? Tem muitas histórias no livro de Lucas que não eram doenças no corpo, eram doenças no espírito, né? Eu achei bem interessante lembrar disso. Pode perguntar. Além da pessoa receber a bênção da cura, ela tem que ter uma responsabilidade, um compromisso, né, com o Senhor, no caso. Exatamente por causa dessa situação. De repente ela se desvia, se afasta, ou não tem até esse entendimento. Então é uma situação muito séria, né, que a gente tem que ter um conhecimento, né, para que a pessoa realmente entenda, né? Além de receber a cura, entenda da responsabilidade e o compromisso com o Senhor, que a vida dela tem que ser diferente, né? A partir disso ela tem que ter uma vida com Deus. Um dia desses eu conversei com uma moça que eu sei que ela conhece a palavra, ela já foi cristã, ela saiu do evangelho, tem uma vida errada, tem muita maldição hereditária na vida dela, tem muita legalidade. Então eu comecei a falar com ela, falei assim, olha, a palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Ele pode quebrar todas essas maldições, só que você tem que tomar posição. Que não adianta nada eu orar com você expulsar. Se você não tomar posição, vai voltar mais 7. Você vai ficar pior do que você estava. Ela ficou me olhando assim, ela não apareceu mais na minha frente. Sumiu. Vocês entenderam? Então é sério mesmo, porque a pessoa continua dando legalidade, eles vão voltar. É igual o cocô, se você colocar o cocô lá na varanda, você limpa, você tira, as moscas vão embora. Mas faz aquela sujeira lá, o cachorro faz a sujeira lá novamente, as moscas voltam novamente, né? Então é muito sério mesmo, muito bem colocado, Henrique. É isso aí. Em Lucas também, capítulo 5, verso 20, lá a gente vê aquela cura do paralítico que os amigos fizeram ele descer pelo telhado. Jesus não assim, né, que essa doença saia, Deus não orou para que ele fosse curado, não abençoou ele para que ele fosse curado, e sim falou que os pecados dele estavam perdoados. Né? Aí os fariseus falam, não, mas como assim seus pecados estão perdoados? Né? Então, essa questão. Agora sim, eu gostaria que vocês abrissem em Tiago, capítulo 5, a partir do 13. Tiago 5, 13. Esse texto também é bastante interessante para a gente compreender algumas coisas. Tiago 5, 13 até o 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E esta oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Entenderam? Então aqui a gente leva a entender, para chamar os presbíteros. Por que chamar os presbíteros? A gente precisa chamar pessoas que têm autoridade em Deus, né, para estar orando por essas pessoas, né? E ungir com óleo e ter fé quando a gente orar, mas também não é só a cura física aqui que Tiago está colocando. Ele também fala que os pecados vão ser perdoados, né? E o 16 fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, para a gente ser curado, para a gente ser liberto, é necessário confessar, é necessário a gente falar.
Para a oração de arrependimento é necessário você falar, né? Usar a boca, abrir a sua boca. Então é muito importante essas atitudes, certo? Também a gente conhece aquele texto da palavra de Deus lá em Provérbios 28:13. Aquele que não confessa os seus pecados jamais prosperará. Tem muitas pessoas que têm pecados escondidos e a pessoa não prospera, a pessoa não vai para frente, a gente não sabe por quê. Porque ela tem pecados encobertos, às vezes conscientes e às vezes não, né? Então por isso é necessário que Deus derrame luz, palavras de conhecimento, é necessário que a gente tenha intimidade com Deus para a gente compreender, né? O mundo espiritual aí, o que está aprisionando. Eu lembro que a minha vida não fluía de forma alguma enquanto eu não liberei perdão para minha mãe. A minha vida só se abriu depois que eu a perdoei, né? E ainda existiam coisas lá no íntimo do meu coração que eu não enxergava, não percebia. Foi quando o Senhor me levou a cuidar dela novamente junto com a minha família. Foi um tempo difícil para mim, mas foi onde eu percebi que o Senhor tirou coisas ocultas que estavam dentro do meu coração que eu não percebia. Foi um processo de limpeza. E aquilo eu tenho certeza no meu coração que foi um ciclo que se fechou. E eu tinha a escolha de cuidar dela ou não. Eu falava assim, não. Eu estou casada, meus irmãos estão casados, a gente paga para alguém para cuidar dela. E aí Deus falou claramente comigo, através até de forma sobrenatural. Você é quem vai cuidar dela. Porque Deus queria curar o que ainda faltava dentro de mim. Depois que Deus completou a obra em mim, o Senhor a recolheu em paz, né? Coisas que aconteceram, nunca aconteceu a vida toda. Palavras que ela falou para mim nos últimos dias de vida, ela nunca disse para mim a vida inteira, né? E eu fiz diferente com ela, o que ela fez comigo eu fiz diferente. Então esse ciclo se fechou e Deus tem aberto a minha vida ministerial, financeira. O Senhor tem nos dado sonhos, né? Mostrando algumas coisas que eram para ser quebradas na minha vida e na vida do Fábio. Então coisas estão se movendo no mundo espiritual. Mas eu poderia ter escolhido não cuidar dela. E eu estaria presa lá atrás ainda, né? Então a vida é feita de escolhas. Vale a pena a gente obedecer a palavra de Deus. E direcionamentos que Ele nos dá. Que seja difícil, né? Muito importante. Vamos agora fazer um mapeamento. Mais ou menos eu quero fazer um mapeamento para vocês, tá? Como eu sempre falei para vocês. Quando a gente vai orar por uma pessoa, nem sempre a gente vai atrás do sintoma, e sim o que está ocasionando aquilo naquela pessoa. Quais são as causas, né? De onde vem? Como eu falei para vocês, nem tudo é herança geracional, tá? A herança, como eu já expliquei, não é uma coisa que você herda porque você quer. Não tem, querendo ou não, você herda algumas coisas, tá? Então, uma das heranças que os nossos antepassados passaram para nós, nós sabemos, né, pela palavra, que Deus visita até a terceira e quarta geração do que eles fizeram de mal. E Deus visita até 1000 gerações do que eles fizeram de bem. Mostra que o Senhor nos ama, certo? Herança de furto, tá? É uma herança que abre ilegalidade, furto, roubo. O que acontece? Quais são os frutos que geram? Perdas financeiras, tá? Não necessariamente roubar. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho um mercado, tá? Vários empregados, só que eu tento driblar a lei para eu poder economizar e não pago o que é justo a esses funcionários. Isso traz legalidade de perdas financeiras na tua vida. Você não vai prosperar e não vai ser abençoado
Ainda que aparentemente a gente olhe para uma pessoa, parece que ela está sendo abençoada, mas não está. Ela e as suas gerações não serão abençoadas. Pode ver, às vezes tem situações de homens ricos que enriqueceram de forma corrupta, de forma errada, os seus filhos morrem na miséria. É raramente uma pessoa, a gente percebe isso, né? Aí dá abertura para esses espíritos de falência, tá? Então tudo que a gente fizer, até mesmo quando a gente vai vender uma casa, né? Essa pastora coloca muito isso, seja sempre justo, nunca pense em ganhar em cima de outra pessoa, porque você abre a legalidade, né, para o diabo destruir a sua vida e a sua descendência. Então não é só passar a mão e roubar, você também é cúmplice, né? Você também acaba às vezes inconsciente ou como aprendeu com todo mundo, vou fazer assim porque assim dá certo, eu também vou lucrar. Não, seja sempre justo para que a sua geração seja abençoada. Eu vejo muito pessoas assim, eu conheço pessoas que são muito avarentas e ela nunca prospera e os filhos dela também não prosperam. Então assim, a avareza também é algo que desagrada o coração de Deus, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tem pessoas que retêm o dízimo, que retém de abençoar uma outra pessoa que está perto dele. Então as bênçãos não virão sobre a sua vida por causa de você reter, né? Herança de vícios, né? Os nossos antepassados, nossos descendentes que entraram no mundo do vício. Vocês podem ver lá no centro, os demônios pedem, né, bebida, né, como uma paga. Os vícios, eles destroem o nosso corpo, nossa mente. E esses espíritos, por exemplo, a pessoa começa fumando e ela não consegue mais parar. Ela está presa, ela é aprisionada por um espírito de vício. E a sua geração, a gente vê, é muito comum aqui, né? Tem muitas pessoas alcoólatras aqui em Santa Rita, é um espírito que domina muito aqui. E a gente vê que o pai, o avô, o filho, todos presos nesses vícios. Então o vício gera um fruto de vícios também, né? Na vida dos nossos filhos, tá? Herança de feitiçaria. O ocultismo é algo que traz muita desgraça na vida nossa, na nossa família, nas nossas gerações, abre muitas portas, né? A pastora diz que por experiência de 30 anos, é muito comum pessoas que tiveram envolvimento com feitiçaria ou ocultismo, têm doenças em cabeça e pescoço, confusão mental, todo tipo de doenças mentais, nos olhos, no ouvido, na boca, câncer, vários tipos de problemas, geralmente é na cabeça e pescoço. Nem sempre, tá bom? Mas ela percebeu que é muito comum esses frutos aí, essas heranças que os descendentes recebem. Por quê? Porque é entregue a cabeça. No centro, eles sempre fazem entregando a cabeça. A pessoa sempre fica inconsciente, o diabo domina a mente, então passa esses espíritos aí para os descendentes. Geralmente são doenças aqui. Também podem ser doenças em outras partes do corpo, gerando câncer, gerando vários tipos de doenças. É muito sério essa loucura, né? Esse é um dos frutos, esses são os frutos aí da feitiçaria, perturbação. A pessoa enlouquece, mata outra pessoa e nem sabe o que está fazendo. Às vezes você já viu histórias na televisão, você fala, então, eu não lembro que eu matei.
né? Que são possessões demoníacas, legalidades aí, ou até mesmo porque a pessoa é má, né? Com má índole, não quer Cristo e não tem temor do Senhor e vai cometendo todas as atrocidades aí, trazendo mais demônios para sua vida e geração. Agora também eu quero ver com vocês, porque eu não sabia algumas coisas sobre a herança da idolatria. O quanto é sério, eu já li esses textos, mas não tinha me atinado para isso. Herança da idolatria. Eu convivi com muitas famílias idólatras, famílias assim que temem a Deus, famílias boas, de bons princípios. Aí você entra naquela família, você vê casamento destruído, o marido trai, o marido adultera, a mulher fica sempre sozinha, solidão, cegueira. A pessoa, você pode morrer de falar para ela, ela não consegue entender que ela está adorando idolatria. A Bíblia é repleta de versículos, de textos, de histórias. O povo de Israel foi sempre levado cativo por causa da idolatria e ninguém consegue enxergar, né? Então a gente vai ver esses textos agora que eu quero ler com vocês para vocês verem. Salmo 115, vamos ler só o versículo 8. Vocês sabem, né, lá do Salmo 115, é bem conhecido, vocês podem ler em casa depois, que Deus fala ali para não fazer imagem de escultura. Deixa eu abrir aqui, Salmo 115. Lá fala, né, Deus fala para não fazer, porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Aí, prestem atenção no verso 8. O que acontece com quem faz ídolos ou os adora? Tornem-se, né, uma maldição aqui, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O que é tornar-se igual ao ídolo? Ela se torna surda, cega, espiritualmente. Por isso que você vai falar com um católico, uma pessoa que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não consegue entender, né, o quanto isso faz mal para ela. No catolicismo a gente vê que todos os santos não têm família. Vocês já viram a família de Santa Bárbara, Santo Antônio, casamenteiro? Não tem família. Santo Antônio, casamenteiro. Não tem família. Ninguém tem família. Eles não têm família. E se a gente observar lá a Sagrada Família, né? O católico coloca lá a Sagrada Família, levando a Maria a dizer que a Maria é virgem. Maria, ela teve outros filhos e a Bíblia registra isso. Então a Maria é uma pessoa, como diz a pastora, um dia eu quero sentar lá no céu do lado da Maria. É uma pessoa que nós temos que admirar mesmo. É uma mulher escolhida. Ela não deveria ser menos do que nós possamos imaginar. Que mulher especial ela foi. Mas quando você adora a Maria, você está em qualquer parte do mundo e você vai orar como se ela estivesse te escutando. O que é ser Deus? Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. A Maria não é. Ela não está em todo lugar. Porque aí nós estamos atribuindo como se ela fosse Deus. E ela é ser humano. Ela chama Jesus de meu Salvador. Ela foi escolhida, ela é bem-aventurada. Nós temos mesmo que admirá-la, mas nunca adorá-la, porque ela não é Deus. Deus somente aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, né? Valéria, uma vez também o pastor Reis ministrou no culto que quando a gente adora essas imagens, né, o que acontece? A gente pega como se a gente pegasse Deus e reduzisse
aquele pedaço de De gesso. madeira, né? É isso mesmo. Tá vendo isso? Isaías fala muito algumas coisas assim, né? Vamos abrir em Oséias. Oséias 4:12. Oséias fala muito, né, sobre esse assunto. Aqui a gente percebe a maldição no espírito de promiscuidade, tá? Então aqui no Oséias 4:12 fala: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então nós vemos claramente aqui que é liberado sobre a pessoa um espírito de prostituição. Vamos agora lá em Romanos, que vocês vão entender mais claramente. Eu fiquei bastante impactada com esse texto, li muitas vezes e não tinha me atinado para algumas coisas. Romanos 1, do 23 ao 27. Vamos ler. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, tá? Vocês observam bem aqui, né? Fizeram lá imagens conforme seres humanos, animais. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Olha que forte, gente, isso. Vocês já tinham visto esse texto? Né? Muito forte. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, porque a idolatria é uma mentira. E adoram e serviram a coisas, como o Jorge colocou aqui, a seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então é muito melhor a gente adorar o Criador, que fez. Não tem como se adorar a criatura. Por causa disso, aí Deus volta a falar aqui, né? O texto volta a falar. Por causa disso, verso 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. O que é paixão vergonhosas? Traição, adultério, né? Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, né? Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns pelos outros. Aí a gente vê aqui, existe a relação sexual de homem com homem, mulher com mulher, o sexo deturpado, orgias. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Muito forte, né, gente? As heranças aqui da idolatria. Então é muito triste, né? Muito complicado essa área. É muito forte isso, né? Inclusive, uns anos atrás, não sei se vocês lembram, né? Pelo menos eu cheguei a ouvir esses comentários que eles queriam tirar as imagens, né? Mas eles não. Aí chegaram no consenso que se eles tirassem as imagens, eles iam perder muito adeptos. Né? O diabo não ia deixar, né? Valéria, eu vou te contar um caso que me aconteceu lá em Rio das Pedras, quando eu trabalhava lá. Aí conversando com uma pessoa e sempre me questionando, né? Questão da minha religião, daquilo que eu seguia. E deixei, né? Deixei. Agora eu falei, agora é minha vez, né? Fala mais alto. Tá. E aí, quando eu passei a minha crença, né?
E aí eu quis saber dela, né? Como que eles procederiam, como a questão das imagens e tal, né? Aí eu perguntei e tal, né? Ela falou assim, mas a gente não pede para a imagem, a gente pede para Deus. É como se fosse, assim, eles falam, uma foto, uma lembrança, né? Eu falei, tá. Eu falei para ela, você pode fazer um favor para mim? Né? Porque em pensamento a gente vai pedir sabedoria para Deus para ver o que a gente pode passar da nossa crença em Jesus para eles, né? Ele falou assim, mas o quê? Falou, você sabe rezar a Ave Maria? Eu falei, eu sei. Eu disse, você pode rezar para mim? Eu disse, né? Aqui? Eu falei, não, qual que é o problema? Não é isso que você segue? Não, reza para mim. A pessoa começou a rezar, sabe? Ave Maria. Aí chegou na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu falei, opa, para aí um pouquinho. Presta atenção naquilo que você falou agora, que você rezou. Santa Maria, Mãe de Deus? Mas não foi Deus que criou Maria? Então aí está invertendo os valores. Sim. Né? Maria foi mãe de Jesus e não de Deus. Né? Ela ficou assim, sabe, pensando. Então tem muitas coisas que a gente tem que analisar em tudo. A questão das imagens, tudo que passa para você, você tem que confrontar com a Bíblia. Exatamente. Entendi. E aí eu acho que isso causou nela algum questionamento depois disso, né? Levar a pessoa a pensar, né? E a conversão é um milagre, né, gente? Sim. É só o Espírito Santo mesmo para nos convencer, né? Vamos voltar aqui? E uma coisa interessante também, quem é muito idólatra pode estar sofrendo de muita solidão. Tá? A solteirice está muito ligado aí à idolatria, tá? Outra herança, violência, morte, derramamento de sangue, tá? Aí a gente vê suicídio, aborto, que depois eu quero falar um pouco mais sobre aborto, assassinato, tá? Então, essa abertura gera espírito de morte para os nossos descendentes, de doenças, enfermidades, falência, tá? Os demônios, eles entram e destroem nossos descendentes. Também temos a herança da promiscuidade, tá? A pessoa que se masturba, a sua geração, ele pode gerar o homossexualismo, essa tendência a lesbianismo, pedofilia, abuso, tá? Uma coisa vai gerando outra e às vezes a tendência é até se agravar. Às vezes a pessoa só se masturbava ou assistia filmes pornográficos. Aí a geração dele, as coisas vão se complicando. Traição, né, adultério também vai levando os nossos descendentes. Por isso que a gente está vendo aí muita gente com a tendência ao homossexualismo, lesbianismo. Tem muita legalidade aberta na vida dos nossos filhos, vizinhos, amigos. E o diabo não está brincando, né? Ele quer implantar essa ideologia de gênero, essa ideologia deturpada da família, porque quanto mais ele destrói uma pessoa, ele destrói a geração dessa pessoa. Que geração vai ter um homossexual? Uma geração destruída. Como que uma criança vai ter 2 pais e não vai ter uma mãe? É impossível.
aquela criança crescer de forma natural, saudável e abençoada, tá? Eu tô pensando aqui, quando a gente casa, né? Olha só. Traz a mulher, traz da família, o homem traz do homem, e junta esses dois e a criança recebe A herança. tudo isso. Aham. Meu Deus. Entenderam? Nossa. E aí, coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente nem sabe por quê. E derramamento de sangue. Até o local onde foi derramado sangue, às vezes a gente nem sabe. Até a gente morou num local onde a gente via sempre demônio, a gente ungia, a gente fazia de tudo e a gente estava sempre vendo vultos. Ali foi um cemitério, tem muita gente morta ali onde a gente morou. Entendeu? Então existem orações específicas para lugares assim. Então o local onde foi derramado sangue, onde a pessoa se suicidou, ali gera um espírito de morte. Espíritos territoriais de morte ficam naquele lugar. Já ouviram falar de casa mal assombrada? Eles têm, a gente vê muito filme com relação a isso e é um fato. Onde foi derramado sangue, ali tem demônios que a gente tem que orar. E é interessante que essa pastora, né, coloca dessa forma, como fazer para que aquele ambiente seja limpo. Muitas pessoas usam o sangue, usam o azeite, né, o óleo de unção, unge o local, porque não é assim. Ela entende, né, que não é assim, não tem nada na Bíblia que a gente possa afirmar. O óleo significa o Espírito Santo, né? Mas ela falou que como o sangue é uma moeda espiritual, tudo é sangue. O diabo, ele se alimenta de sangue de animais, de crianças, é uma moeda no mundo espiritual. Quando há um derramamento de sangue, né, de Caim, da terra, tem muitos versículos na palavra, que a terra clama. O sangue daquela pessoa clama a Deus. Então, o sangue derramado é algo muito sério, né, atrai muitos espíritos. E ela fala, então, para você reunir várias pessoas cristãs, fazer a ceia, né, e ali orar santificando a Santa Ceia, o sangue que representa o sangue de Cristo. Aquele vinho não tem significado nenhum. Você vai orar ungindo, né? Agradecendo, porque aquilo simboliza o sangue de Cristo. E só o sangue de Cristo pode limpar o sangue derramado. O sangue que foi derramado na cruz. Então ela falou, depois que você orou, abençoou, orou, renunciou, expulsou, aí você pega aquele vinho e derrama pela casa, repreende. Já tem a oração que ela faz aqui. Se algum dia vocês tiverem que fazer isso, eu posso estar ajudando vocês, ou passando essa oração que ela faz, né? Também tem aí muito sério, né, a questão do aborto, que eu vou falar mais para frente um pouquinho do aborto, só para a gente não se alongar muito. Então, passos básicos para vocês entenderem o que nós temos que fazer. A primeira coisa é reconhecer. É muito importante a pessoa reconhecer. A cruz, ela não é automática. Pecados ocultos, escondidos, ou que nós não sabemos, a cruz não vai apagar automaticamente. Deus precisa, às vezes, derramar luz. Deus pode falar através de uma profecia, de um sonho, de uma revelação. Né? Do Fábio, Deus deu um sonho para ele, mostrando o que estava acontecendo nas finanças nossas, por causa de algumas ilegalidades que o pai dele abriu. Né? Enfim. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa entender. Por isso que eu queria que vocês assistissem a primeira aula. Quando agora nós vamos fazer essa oração, quebrando e confessando a iniquidade dos nossos pais, vocês tenham esse entendimento, que não adianta nada fazer uma oração sem entendimento, tá? Então, é confessar, né? Por que confessar? Como eu falei lá, Daniel confessou pecados, em Levítico também fala, né? Capítulo 26. Se vocês confessarem as suas iniquidades e dos seus antepassados, eu ouvirei dos céus e me lembrarei da aliança que tenho com vocês. Então é importante a gente se arrepender com o coração contrito, a gente confessar os pecados dos nossos antepassados, porque eles erraram e nós temos que pedir perdão por eles.
tá? Para que essas portas sejam fechadas. Aí nós vamos orar renunciando, que nós não queremos essas heranças, nós renunciamos e a gente vai ordenar e expulsar esses espíritos que têm liberdade de entrar, né, ainda na nossa vida e nos destruir. Como eu falei para vocês, vocês não vão perder a salvação por causa disso, mas estão deixando de viver a vida abundante por causa dessas legalidades, tá? E se os pais ainda forem vivos? E ainda continuam abrindo essas portas de legalidade, é importante ainda orar pelo menos uma vez na semana, quebrando, né, renunciando, confessando pecados deles e proibindo os espíritos de atingir a sua vida e a sua descendência, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui eu tenho para falar para vocês. Mais alguns itens aqui que eu coloquei. Essa raiz de iniquidade, então, ela traz vínculo, né? A promiscuidade. Geralmente você vai ver adultério, prostituição, estupro, pedofilia, masturbação, roubos, engano, ganhar em cima dos outros, fruto de dificuldades financeiras, feitiçaria, doença na área da cabeça, pescoço, confusão na mente, pode dar aneurisma, derrame. A pessoa morreu do nada, a pastora conta de uma criança que morreu, morria todos os primogênitos, um morreu de aneurisma, derrame, confusão mental. A idolatria eu não vou repetir, que eu já falei, coloquei bastante claro para vocês. E agora eu quero falar um pouquinho do aborto, para depois a gente fazer a oração, tá? Deuteronômio 22:8. Vamos ler esse texto, ele é um pouco difícil de compreensão. Vamos ler juntos aqui para entendermos. Deuteronômio 22:8. Diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, façam parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. O que significa aqui? A construir uma casa, né? A casa na Bíblia ela pode dizer família, pode ser referente ao seu corpo, pode ser referente também a local, certo? Então, quando você for construir, constrói um parapeito, né, um local de proteção, porque vai que alguma criança sobe no alto e cai, e aí poderia se dizer vai sujar de sangue. Não, vai trazer culpa, mesmo que a pessoa não teve intenção, mas traz culpa, tá? Então é mais ou menos esse texto aqui que eu queria falar para vocês. Então, a culpa de sangue, ela dá essa abertura, né? Para que haja maldição sobre as nossas vidas. Depois eu gostaria que vocês olhassem um vídeo em casa que chama O Grito Silencioso. Não sei se vocês já viram esse vídeo, Dr. Bernardo, se eu não estiver enganada. É muito forte. É um vídeo antigo, bastante antigo, onde ele queria provar que pela medicina, pelo ultrassom, mostrando, né, surgiu o ultrassom naquela época, que tirar um feto era apenas uma bola de carne, poderia abortar sem problema nenhum. E quando ele foi fazer o ultrassom, a criança fez de tudo para não ser morta dentro do ventre. Ele mostra isso. A criança tentando se proteger, com a boca aberta, só que ninguém escuta nada, né? Então o grito silencioso é muito forte. E quando aquela mulher faz o aborto, o ventre dela é amaldiçoado. Então ali ela pode ter, até mesmo fazendo esses procedimentos, pode perfurar o útero e ela nunca mais engravidar, né? Ela pode trazer doenças, pode nunca mais ter filhos.
ou se ela gerar um filho, como a pastora conta umas histórias que ela viu de uma mulher que fez 5 abortos. E o filho dela sempre, para casar, quando estava para casar, descobriu que tinha um problema nos testículos, ia ter que tirar. Então, quer dizer, a geração dele ali seria cortada. Então, é um espírito de morte, isso eram cristãos. Então, pessoas assim, essa criança, se ela nascer sobre o túmulo dos seus irmãos, ela poderá sofrer espíritos de acidentes, morte prematura, anomalias, tá? Então, é muito sério esse derramamento de sangue no ventre da mulher. Aí, quando você pratica o aborto, você não está matando apenas um ser, e sim você está abortando uma geração, né? Quando Jacó, esqueci a esposa do Jacó, como fala, gente? Me ajuda aí. Jacó e Esaú, quando estavam no ventre da sua mãe, eles se conturbavam muito, né? Brigavam muito lá dentro do ventre. E aí, Deus falou para ela que não eram 2 crianças, eram o quê? 2 nações. E mesmo, tem histórias que ela contou a história de um homem que hoje ajuda lá no CIL. Uma menina de 13 anos foi estuprada e ela ficou grávida, judiaram muito dela, ela ficou grávida e a mãe dessa menina queria que ela abortasse. A avó era cristã, então ela raptou a menina, sumiu com a menina, só voltou quando a criança já tinha nascido. Aí a família se apaixonou pela criança, toda linda, essa criança cresceu, se tornou pastor, é um homem de Deus, ajuda lá no Silk, e muitas vidas estão sendo transformadas até a vida dele. Então não importa como você foi gerado, porque Deus escreve a nossa história independente da forma como fomos gerados, né? Jeremias, Deus disse a ele que ele foi constituído profeta das nações antes de nascer. Então Deus escreve a nossa história antes da gente nascer, independente da nossa concepção, certo? Deixa eu dar um break aí, não sei se... Pode falar. Você me deixou agora assim, e quando o caso de... sei lá, né? Existem casos e casos, né? Quando a mãe, a mulher está grávida e algum problema acontece e o médico dá a opção dela, ou ela aborta, ou ela continua com a gravidez, mas com um problema de ter um risco dela morrer ou a própria criança morrer mais para frente. Aí mesmo assim, ela vai fazer um derramamento de sangue, porque só a Deus pertence, né, como vai acontecer. No caso da Clara, do Reis, quando a Clara teve o Bela, o Felipe, o médico mandou ela tirar o Felipe. E o Felipe nasceu saudável, não teve problema nenhum, e eles queriam que a Clara tirasse. Então, assim, mesmo assim, é derramamento de sangue. O derramamento de sangue, a maldição não vem somente em quem comete o aborto, e sim em quem é cúmplice. As maldições vêm sobre a vida de quem... mas se eu não ajudar aquela moça, ela vai morrer, porque ela vai em fundo de quintal, então eu vou, para proteger pelo menos uma outra vida. A sua vida, o investimento financeiro que você fará, vai recarregar sobre a sua vida financeira, vai recarregar espírito de morte sobre você e os seus descendentes. Então não é só quem pratica, é quem é conivente, quem é cúmplice, quem apoia. Até a pastora conta que viu 2 amigas planejando o aborto e ela fez cara de paisagem. E quando a gente não fala aquilo que nós temos que falar, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa de nós. Então, quando você vê uma situação de aborto, lute, não seja conivente, não seja cúmplice, né? Evite que um sangue seja derramado. Agora eu vou falar algo mais sério, que ela falou e eu não sabia. Graças a Deus eu não tive esse problema. Mas quem toma pílula
Não antes, tá? Porque aí você já impede do óvulo se encontrar com o espermatozoide. Mas depois do ato sexual, a mulher esquece de tomar a pílula. Se ela tomar depois, pode ser que já tenha sido fecundado, já é um ser, e você mata. Entendeu? Então, tomar a pílula após o ato sexual pode ser um aborto. O DIU também é aborto. Você coloca o DIU, ou morre na entrada, ou morre na saída. Eu não sei explicar todos os termos da medicina, mas o DIU também é um sistema abortivo, tá? Porque é fecundado depois que eles eliminam, né, dentro do corpo da mulher. Então, tudo isso é derramamento de sangue. E a Bíblia diz que a gente atrai essas maldições, às vezes, por falta de conhecimento. Pereceis por quê? Porque falta conhecimento. Tá? Então, como que é feito aí, né, com relação ao aborto, se você, né, algum dia foi cúmplice, tem consequência na sua vida e na sua geração. Reconhecer o pecado, né, de derramamento de sangue, confessar esse pecado, pedir que o sangue de Cristo te lave, te purifique, e com autoridade no nome de Jesus você expulsa esse espírito de morte da sua vida e da sua geração. E depois de orar, confessar junto com uma outra pessoa, tá? É muito importante isso, confessar com uma outra pessoa, para que haja concordância, seja ligado no céu e na terra, certo? E eu queria finalizar aqui com vocês, mas depois, se vocês quiserem ainda ver esse curso, eu ganhei mais 30 dias. Eu tenho direito a mais 30 dias. Vocês podem pegar os módulos específicos. Tenho a aula só sobre aborto, só sobre promiscuidade, que eu ainda não assisti, ainda está faltando. Tem a última aula que fala que nós temos autoridade para libertar os cativos, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu vou pôr o link lá no grupo, vocês podem acessar. As aulas são grandes, mas são muito profundas, vale a pena. Você está lavando uma louça, coloca lá para ir ouvindo. Até dia 13 de setembro eu tenho ainda direito das aulas do curso. E eu queria finalizar para vocês com relação a Isaías 61. Vocês podem ler em casa depois. Jesus nos dá autoridade para libertar os cativos, né, salvar os oprimidos. E é isso que Deus quer de nós. Que nós vivamos uma vida onde nós tenhamos autoridade para ajudar essas pessoas, para libertar essas pessoas das garras de Satanás. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus te chamou. Então, depois da aula vocês podem até me fazer mais perguntas para a gente não se alongar mais, já está acabando o nosso tempo. A oração é longa, completa, que a pastora deixa aqui escrito, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Claro, isso se você crê, isso se você quer realmente com o coração contrito, arrependido, arrepender-se em sua vida pessoal, né, as legalidades talvez que vocês tenham abertos e também com relação a seus antecedentes, ok? Vamos fechar os nossos olhos, você ore apenas se você crê, ok? E vão repetir junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que os meus antepassados deixaram legados de bênçãos para a minha vida, mas também reconheço pela ignorância deles de não reconhecer o Senhor como Deus, nem o teu Filho Jesus como Senhor, e não obedecer a tua palavra, que por ignorância eles fizeram o que era mal perante o Senhor e deixaram um legado de maldição
para minha família, para os meus descendentes. Mas nesta hora, tendo a minha vida alinhada com o Senhor, como filhos do Senhor, abro a minha boca para renunciar às heranças malignas que deles recebemos. Faço isso diante do teu trono de graça, confiadamente, porque a partir do sacrifício na cruz, onde Jesus tornou-se maldito, no meu lugar, eu posso chegar trocando as minhas maldições por bênçãos. Assim como um dia levei os meus pecados e troquei por perdão, levei as minhas doenças e troquei por cura. Abro minha boca para confessar os pecados dos meus antepassados, renunciar à herança e romper com elas, tomando para mim a herança da cruz. Em nome de Jesus, eu reconheço os pecados de roubos e furtos praticado pelos meus antepassados, negócios ilícitos, apropriação, fraudes, causando prejuízos a terceiros, lesando pessoas, e reconheço, por causa desses pecados, deixaram legado de perdas na área financeira, aonde não prospero, aonde o prejuízo acontece, mas confessando o pecado deles, eu renuncio à herança e os ordeno que os espíritos roubadores que vieram para a minha vida por causa dessa herança saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus, e os proíbo de agirem nos meus descendentes. E em nome de Jesus, da mesma forma, reconheço os pecados de vícios dos meus antepassados. A tua palavra diz que devemos apresentar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito em integridade diante do Senhor. Os vícios praticados pelos meus antepassados danificaram a sua saúde, prejudicaram as suas mentes, causaram perdas e enfermidades. Eu reconheço esse pecado deles, herança decorrente do pecado, mas renuncio a ela e na autoridade que há no nome de Jesus. Eu ordeno que os espíritos de vício que vieram para a minha vida saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu proíbo de agir em
minha vida e nos meus descendentes. Em nome de Jesus. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de promiscuidade praticado pelos meus antepassados. A tua palavra ensina que devemos praticar a santidade. Eles desonraram as suas famílias, desonraram os seus corpos, geraram filhos bastardos e com isso construíram uma herança de promiscuidade para a minha vida e para a vida dos meus descendentes. Mas, confessando o pecado deles, eu renuncio à herança e na autoridade que há. No nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos imundos que vieram para a minha vida por causa da herança saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem nas gerações futuras em nome de Jesus. Da mesma forma, eu reconheço pecados de ocultismo praticados pelos meus descendentes. A tua palavra proíbe consulta a demônios, rituais, e eles fizeram isso. E eu reconheço, por causa dessa prática, foi construído uma herança maligna de enfermidade para a minha vida e para os meus descendentes. Eu renuncio à herança e ordeno na autoridade que há no nome de Jesus que os espíritos de loucura, espíritos de enfermidade na cabeça e no pescoço saiam agora da minha vida pelo poder que há em nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem na minha descendência em nome de Jesus. E da mesma forma, eu reconheço os pecados de idolatria praticados pelos meus antepassados. A tua palavra diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes dará culto. E eles fizeram isso. Não apenas isso, consagraram seus filhos, deram nome aos seus filhos, consagraram seus casamentos e construíram assim uma herança maligna para a minha vida. Eu conheço o pecado deles e renuncio à herança na autoridade que há em nome de Jesus. Eu ordeno que os espíritos imundos que vieram por causa dessa idolatria saiam agora da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes. Em nome de Jesus. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de derramamento de sangue pelos meus antepassados, homicídios, abortos, violência doméstica, práticas de escravidão, todo tipo de maldade que gerou um derramamento de sangue
reconheço, por causa dessas práticas, houve um legado maldito para a minha vida, de enfermidades, de acidentes, de doenças graves e de morte prematura. Eu renuncio a essa herança e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno, espíritos de morte, saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem na minha vida, na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Amém. Senhor, agora como igreja do Senhor, nós queremos pedir que ouça as nossas orações. Tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. E nós oramos para que o Senhor faça, Deus, a libertação na vida das pessoas. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga graça, que o Senhor parte a mente e o coração deles, que o Senhor os leve não só a serem livres, mas levarem outras pessoas a serem livres também. Pai, eu os abençoo na autoridade que o Senhor me concedeu, que o Senhor abençoe todos nós nessa manhã, que a tua graça seja sobre nós, a tua misericórdia, e nós te agradecemos pela tua palavra, ser luz e ser viva nos dias de hoje. Bendito e santo és, que o Senhor nos abençoe, nos cele e nos guarde de toda interferência diabólica. Guarda tudo que é nosso, guarda as nossas famílias, nossos familiares. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, desde hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aconselho vocês isso foi gravado, para vocês colocarem para suas famílias e levarem as suas esposas, maridos aqui, quem não estiver, para que vocês, a família inteira seja abençoada. Ela fala muito isso nos vídeos. Quando um da família faz, o outro não, então é importante. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem me procurar, tá? Eu estou à disposição. Fico muito feliz por aqueles que oraram e que o Senhor abençoe cada um. Amém?